Amando pessoas e cuidando bem delas. 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 Quero falar hoje sobre esse tema, paternidade espiritual, a essência do discipulado. Diga, paternidade espiritual. Vocês tomaram café? Eu tomei, então vamos falar forte. Diga assim, paternidade espiritual, a essência do discipulado. Querido, quero destacar hoje sobre paternidade. Nesse texto, o Senhor Jesus já havia ressuscitado dentre os mortos. E Ele vai ao encontro dos seus discípulos e chama de filhos. Então eu quero olhar hoje com você para Jesus como um pai. Até então, Jesus tinha chamado os seus discípulos de irmãos, de amigos. Jesus chamava seus discípulos de irmãos, de amigos. Mas nesse texto, Ele os chama de filhos. Então diga filhos. Querido, discipulado é paternidade espiritual, isso não é jargão. Paternidade espiritual é a essência do discipulado 1 a 1 na visão do MDA. No Velho Testamento, a paternidade espiritual é mencionada no relacionamento do discipulador com o discípulo. Se você olhar desde Josué com Moisés, Josué era um verdadeiro filho para Moisés. E você vai vendo isso nos relacionamentos discipulados do Velho Testamento. Isso fica muito claro no discipulado de Elias com Eliseu. Por exemplo, na hora do arrebatamento de Elias, o Eliseu grita, meu pai, meu pai. E esse era o tratamento. Segundo Reis 2, 11 e 12. No Novo Testamento, a paternidade fica ainda mais clara no relacionamento de Jesus com os seus discípulos, porque Jesus sempre os tratou como filhos. E ainda, Paulo escreve as suas cartas e ele diz a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, a Tito, meu filho na fé. Paulo não tinha problema com isso. Ele escreve para Filemon e ele chama um escravo de filho. Ele diz, Filemon, libera o Onesimo, porque ele é meu filho. Ele diz, Onesimo, meu filho. Ele não tem problema de chamar até mesmo um escravo de filho, porque esse era o tratamento de Paulo para com seus discípulos. Escrevendo à igreja da Galácia, Paulo escreveu o seguinte, filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto. O apóstolo João, você vai encontrar nas suas cartas, ele usando sempre o termo filhinhos, filhinhos. O apóstolo Pedro tem o mesmo tratamento, ele trata os seus discípulos como filhos. E nesse texto nós encontramos a manifestação relacional do discipulado como paternidade espiritual. O exercício do amor, do cuidado, da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo para com os seus amados discípulos. E como eu disse algumas vezes, Jesus chamou os seus discípulos de irmãos, chamou-os de amigos, mas nesse texto ele os chamou de filhos e fez o papel de um verdadeiro pai espiritual. Um discipulador no padrão do Novo Testamento é um pai espiritual amoroso para os seus filhos discípulos. Eu vou dizer uma coisa agora que talvez vai chocar um pouquinho, mas deixa eu te dizer, na minha maneira de ver, a igreja não deve ser formada por irmãos. A igreja não deve ser formada por irmãos, porque irmãos competem entre si, irmãos discordam, irmãos brigam. Briga ou não briga? Onde é que começou a discórdia entre irmãos? Lá, próximo ao Éden, entre Caim e Abel. Foi ou não foi? Caim não matou Abel e era irmão. E os irmãos de José que o venderam para o Egito? Então a igreja não deve ser formada, na minha ótica, por irmãos, mas a igreja de Jesus Cristo deve ser formada por pais e filhos. Diga, pais e filhos. Sabe por quê? Pais promovem os seus filhos. Qual é o pai que não promove o filho? Qual é o pai que não quer o melhor para o seu filho?
que vocês estão vendo aqui o Odilon fazer comigo e falar aquelas coisas que ele falou ontem e hoje, isso é promoção. Eu estou aqui porque o meu pai espiritual está me promovendo. E é assim que eu faço com o meu discípulo, onde eu vou promovendo, porque eu aprendo com ele. Um pai promove os filhos, e os filhos verdadeiros honram os pais. Amém? Agora imagine uma igreja de pais espirituais, mães espirituais, e os pais e as mães espirituais sempre promovendo os seus filhos, e sempre querendo o melhor, e os filhos sempre honrando os pais e as mães. Eu te pergunto, vai ter divisão? Vai ter divisão? Por que está cheio de divisão na nossa igreja, na nossa denominação? Porque a igreja é formada por os irmãos e eles começam a competir, e um começa a dizer eu não concordo. É só olhar quantas divisões nós temos por ano. É só olhar a colcha de retalho que está aí por conta das divisões. Porque a igreja não é formada por pais e filhos, pais que amam e promovem os filhos, e filhos que honram os pais. Quando a igreja entra nesse nível espiritual, ela não tem mais divisão, ela só cresce. E aí todo mundo na igreja é filho e todo mundo na igreja é pai. Amém, amados? Então esse é o padrão que eu espero passar, contribuir com você de alguma forma. Porque um verdadeiro filho jamais se levanta contra o pai. E eu quero que você saiba disso. Então vamos ver alguma coisa olhando para Jesus. Como deve agir um pai espiritual que tem o compromisso de amar e cuidar bem dos seus filhos. Diga amar e cuidar. Vamos dizer melhor? Diga assim, amar e cuidar. Amém? Então eu quero olhar para Jesus hoje como pai. Eu quero que você, e ele é, porque ele é Deus eterno. Em primeiro lugar, o discipulador, pai espiritual, amoroso, socorre os seus filhos, discípulos, quando eles fracassam. O que vemos nesse texto, João 21, 3 e 4, é que Jesus, o Pedrão teve aquela grande ideia, entre aspas, né? Vou pescar. E os outros discípulos disseram também, nós vamos. E se você olhar aqui, o ministério de Jesus está correndo risco do ponto de vista humano, não está? Ele tinha morrido na cruz, tinha ressuscitado, e dos 12 que ele deixou, um tinha suicidado, ficaram 11. Ele tem 11 principais e 7 vão pescar. Está sobrando quanto? 4, que a gente não sabe onde estava nesse período aqui. Quem que tem a ideia de pescar? Pedro. E quem que vai com ele? Pedro, Tiago e João, tá aí os filhos de Zebedeu. E é possível que o André também estava aí, porque ele também era irmão do Pedrão, né? E tá aí o que acontece. E aí tem alguns nomes e vai dizendo: Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. 7 vão pescar. E eles passam a noite toda pescando. E naquela noite não pegaram nem tilápia boba. Sabe aquela tilápia boba que você joga lá o anzol sem isca, fica sacudindo assim, ela vem pensando que é isso que gruda? Nem isso não pegaram. E ali no lago da Galileia, onde estavam, tem bastante peixe, mas não pegaram. E era com rede, não era com anzol. Mas o que acontece? Um pai ama e cuida mesmo nas horas difíceis. Discipulado é amor e cuidado em ação, em toda e qualquer situação. Diga isso, vamos lá? Levanta essa mão e diga assim, para você acordar, sair do frio. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O frio tem que estar lá fora, seu coração tem que ser uma chama de fogo. Amém? Então diga assim, discipulado é amor e cuidado em ação, em toda e qualquer situação. Amém? Jesus foi ao encontro então dos seus discípulos no dia e na hora que eles possivelmente estivessem pensando de voltar para a antiga profissão. O que Pedro fazia antes? Pescava. Era pescador. Tiago, João, André, e agora estão lá. Mas Jesus vai ao encontro. E aí Jesus fez aquela pergunta que nenhum pescador que não pescou nada não quer ouvir. Ele estava a uns 90 metros de distância, acho que daqui no fundo dá o quê? Uns 30 e poucos metros. E ele faz aquela perguntinha assim: pescaram alguma coisa? Imagina, os caras pescaram 10, 12 horas, porque Israel escurece cedo, e é quase 6 horas da manhã, deve ser umas 5, 6 horas da manhã, e Jesus chega na praia e faz essa pergunta. E o que eles responderam? Não.
Não pescamos. Querido, presta atenção numa coisa. O discipulador precisa saber que o seu discípulo tem o direito de errar sem ser discriminado. Seu discípulo tem o direito de errar sem ser discriminado, sem ser reprovado, sem ser isolado, rejeitado, abandonado ou deixado para trás. Se a gente quer achar que vai fazer, se você achar que vai fazer discípulo, vai andar no discipulado e o seu discípulo nunca vai errar, você está enganado. Você vai ter que cuidar do discípulo como você cuidou do seu filho biológico. Tem que trocar fralda, tem que cuidar nos mínimos detalhes. Você vai ter que cuidar, e tem que amar e cuidar assim. Se você isolar o seu discípulo, reprovar, amaldiçoar, deixar para trás, seu discipulado vai dar errado. Vou te dar um exemplo de um discipulado que deu errado, porque o discipulador não fez o que Jesus fez. Eliseu, grande homem de Deus, sucessor de Elias, um profeta, ele tinha um discípulo que seria o sucessor dele, Geazi. Mas esse discipulado terminou muito mal. Muito mal. Por quê? Porque um dia, quando Naamã foi curado, vocês conhecem isso, Naamã foi lá e Eliseu mandou ele mergulhar-se no Jordão, e ele mergulhou 7 vezes, foi curado, ele volta e tentou dar uma grande oferta para o Eliseu. Eliseu disse, não quero essa oferta. E Naamã está voltando com tudo. Mas o discípulo de Eliseu, Geazi, depois que o Eliseu entra para casa, ele corre atrás da comitiva de Naamã. E lá na frente Naamã para, fala, o que você quer? Ele diz, olha, ele contou uma mentira. É que chegaram 2 filhos do profeta aí da região das montanhas, estão precisando. E ele pediu alguma coisa, e o Naamã deu 2 fardos, cada um com 35 quilos de prata e algumas vestes. Quando o Geazi entrou e colocou isso em casa, os empregados Naamã colocaram, depois o Geazi foi lá na casa de Eliseu fazer o trabalho. E quando ele entrou, Eliseu perguntou, onde você foi? Ele disse, olha, eu não fui a lugar algum. E Eliseu disse, você foi. E aí o que Eliseu fez é o que um discipulador jamais pode fazer com o seu discípulo. Eliseu olhou para ele e disse, a lepra de Naamã está passando para você, para a sua família e para a sua descendência para sempre. O que o Eliseu fez? Ele amaldiçoou o seu discípulo, ele amaldiçoou o destino dele, ele amaldiçoou a esposa, os filhos, e amaldiçoou gente que ainda iria nascer. Um discipulador jamais pode fazer isso, mas Eliseu fez. Isso aqui foi um grave erro. E eu me arrisco a dizer que esse foi o motivo porque Eliseu não deixou sucessor no ministério pastoral. E eu disse isso um dia numa imersão lá em Marília. Depois eu recebi uma perguntinha por escrita, porque lá tem os momentos de pergunta e resposta. O que você disse não é ousado demais? Se não é arriscado falar que Eliseu errou, porque Deus permitiu que ele ficasse leproso. Naamã já saiu o Geazi já saiu leproso da presença dele. Eu disse, não arrisquei não, porque o meu padrão de discipulado é Jesus. E Jesus não fez isso com Pedro. Amém? Compare Eliseu com Jesus. E vê como é que Jesus está tratando os caras aqui quando erra. Que era um erro. Jesus tinha dito há 3 anos e meio atrás, você, Pedro, e para o João também, para o Tiago também, para o André também, vocês serão pescadores de homens. Mas agora eles estão insistindo em voltar a pescar. Jesus não reprovou a atitude deles. Jesus foi lá com amor e cuidado. Posso ouvir um amém? Então não vai querer fazer como Eliseu, que senão você não vai deixar sucessor. Seu padrão é Jesus. O discipulador deve corrigir o seu discípulo, sim. Correção, sim. Eliminação, nunca. Rejeição, nunca. Maldição, jamais. Amém? Diga, correção, sim. Rejeição, nunca. Maldição, jamais. Como discipulador, corrija os erros do seu discípulo, filho, mas preserve a identidade dele, preserve o relacionamento, salve a pessoa, restaure o ministério e abençoe o destino do seu discípulo.
jamais amaldiçoe o seu destino. E antes de corrigir o seu discípulo, pergunte o que Jesus faria. Antes de disciplinar o seu discípulo, considere o histórico dele. Considere a trajetória, a caminhada, as motivações do coração dele. E depois corrija com amor e firmeza. Diga amor e firmeza. Todos vocês, diga amor e firmeza. Corrija com amor e firmeza. Um bom discipulador, que é pai, está sempre pronto para socorrer os seus filhos discípulos quando eles erram e caem, quando eles fracassam e até quando pecam. Mas o bom discipulador, ele não faz assim. Levanta a mão e faz assim. Levanta a mão. Um discipulador jamais pode fazer isso. Agora estende a mão toda. O discipulador estende a mão. O discípulo dele cai e fala: levanta, vamos continuar caminhando. Amém? Quer entrar no discipulado, meu querido? Tem que ser assim. Ah, seu discípulo, eu não falei, seus desgraçados, que não era mais para pescar? Vocês são burros mesmo, não disse que era para pescar um. Olha o que deu, pescar a noite toda, nada. Jesus falou isso? Não, ele chega no maior carinho e fala: filhos. Fala assim: filhos. Com carinho. Filhos. Ele não chamou, ele não censurou, ele não criticou. Você quer entrar nesse negócio discipulado? Dá trabalho. Mas você vai ter que tratar seus discípulos como filhos. De verdade. Segundo lugar, preciso passar bem rápido. O discipulador pai espiritual amoroso está sempre preocupado com o bem-estar de seus discípulos. João 21:5. João 21:5 é isso que nós estávamos falando. Jesus perguntou: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Querido, eu gosto de Jesus porque ele é prático. Jesus não fica espiritualizando quando não é para espiritualizar. Os caras tinham trabalhado a noite toda, 10 horas pescando, matando um pernilongo, né? Tá com frio. Olha como Jesus é prático. Primeira coisa, nós fazemos encontro de homens lá em Marília. Eu levo 200 homens para o acampamento, cada encontro. Sabe o que nós fazemos? O Roberto já fez lá, né? O encontro de homem nosso, face a face com Deus. A primeira coisa que nós fazemos, quando levamos os caras para a chácara, nós damos uma bela de uma janta, porque o homem não funciona com o estômago vazio. É verdade ou não é? Se você botar 200 homens numa sala, todo mundo com fome, vai ter 200 caras feias para você. Então você tem que ser prático. O que Jesus faz? Os caras estão com fome. Vocês têm alguma coisa para comer? Não, e Jesus está providenciando. Amém? O bom discipulador sempre provê alimento espiritual de qualidade para os seus filhos. Ontem eu falei isso: maná fresquinho do céu. Amém? Diga: maná fresquinho do céu. Isso que eu estou te dando hoje, querido, de verdade, é o ABC para o discipulado. É a receita do bolo do discipulado. Se você quer romper nesse negócio, pega essa receita. Pode pegar, porque é a receita do bolo. De verdade, é o ABC do discipulado que eu estou te dando hoje. E é o que eu estou sendo bem prático para você poder entender esse negócio. Você só vai poder discipular, orientar, ensinar bem, se antes atender as necessidades básicas dos seus filhos discípulos. Tiago 2:15-17, o que o Tiago fala? Se o teu irmão está com fome, não adianta você falar: vai e alimente-se. Ele está dizendo: não dá comida. Se ele está com frio, não adianta você falar assim: aqueça-se. Se você não é que nem o Ralph, que é um que estou vendo aqui de manga curta aqui, porque ele é suíço, ele gosta do frio, ele é forte, né? Esse é um pastorzão, tá? Eu estou conhecendo ele, eu já tinha conhecido ano passado, estou muito feliz de conhecer, né? Porque ele está no Brasil 19 anos e ano que vem volta para a Suíça como missionário para plantar a igreja lá na visão do MDA. Se você não é que nem o Ralph que aguenta o frio, não adianta você falar para o cara no frio: aqueça-se. Não, tira o seu casaco e dá para ele. Amém? Porque a fé sem obras é morta. Tiago diz: a fé sem obras é morta. Então, antes de discipular, cuide das necessidades básicas. Como um bom pai, cuida dos seus filhos. E como um bom pai discipulador amoroso, você precisa ser bondoso para com os seus discípulos. Você precisa ser generoso.
Reparta o que você tem com seus discípulos filhos. Você quer ser um bom discipulador? Você tem que parar de ser mão de vaca. Fala mão de vaca aqui no sul. Pão duro. Tira o escorpião do bolso. Amém? Leva o seu discípulo para tomar um café. Mas um dia seja mais generoso. Leva ele na churrascaria, rapaz. Leva ele lá. Não é só chimarrão não. Chimarrão é fácil. Leva para tomar um cafezão, então na churrascaria. Amém? Você é pai. Você não leva seus filhos biológicos, então leva o seu discípulo. Amém? O meu discipulador me leva lá. Já fui algumas vezes lá em Curitiba com a churrascaria com ele. E eu digo assim pro meu discípulo: se ele for em Marília, o churrasco é por minha conta. Agora quando eu vou na cidade dele é por conta deles. Tá ligado, né, Tess? Bom discipulador, pai amoroso, ele cuida com amor da necessidade de seus filhos, de seus discípulos. Agora presta atenção. O discipulado envolve o cuidado físico, emocional, familiar, profissional, espiritual e ministerial. Eu tenho um discípulo que vai fazer redução de estômago segunda-feira. Eu falei: cara, você tem que fazer. O seu corpo é templo do Espírito Santo. É o meu ministro de música, o Ciclaí. Acho que o Tess conhece, o pastor Dirão também conhece. Falei: cara, porque lá eu estabeleci a lei e os profetas da PIB. A lei e os profetas lá é a seguinte: ninguém pode ser pastor na minha equipe principal se tiver acima de 3 dígitos. Tem que estar só 2 dígitos. Essa é a lei dos profetas, segundo São Domingos 1, verso 2. É sério. Então eu falei: cara, você tem que baixar isso aí. Então, segunda-feira ele vai fazer redução de estômago. Eu estou falando uma coisa, mas você tem que cuidar mesmo da saúde física do seu discípulo. Você tem que cuidar da vida emocional dele. Você tem que cuidar da família. Eu queria chegar que nem o pastor Dilon assim, né? Mas não dá, não está dando. Tem que cortar todo o churrasco e uma série de coisas. Mas você tem que cuidar da família. Discipulado, meu querido. Você tem que toda semana checar o casamento dos que são casados. Toda semana cuidar de cada detalhe da família. Perguntar como é que estão os filhos. O cara está desempregado, não adianta você falar para discipulado: vai na bênção. Você vai ajudar o cara a arrumar um trabalho e vai levá-lo a crescer. E o cuidado espiritual, que é o mais importante, e ministerial, porque o discipulado tem que lançar a pessoa para o ministério. Um bom pai discipulador, como bom pai discipulador, você deve suprir as necessidades dos seus discípulos. E mais, você tem que constranger o seu discípulo em amor. Amém? E como filho também. Foi aniversário do pastor Dilon, dia 27. Eu gravei um vídeo lá em Marília, no Capricho, lá no meio da imersão. Coloquei o Claudinei e o Marcelo Toschi também para gravar do meu lado. Estavam ali. Falei: faz uma graça aqui com ele. Nós fizemos, gravamos, mandamos um vídeo. E terça-feira era meu MDA com ele, 13h30. Só eu que faço essas coisas, porque não é possível. Você grava o vídeo, você sabe a data. Tinha comprado o presente. Comprei o presente. E chega na hora do discipulado, não dei parabéns. Abri o coração, falei umas coisas. Ele me aconselhou e não dei parabéns. Aí, chega no outro dia, eu falei: Rosângela, só eu mesmo para fazer um negócio desse. Aí ontem eu dei um abraço. Falei: rapaz, você me perdoa. Entreguei o presente. Falei: você me perdoa, mas eu fiz tudo isso e esqueci de te dar parabéns. Porque estava muito corrido a minha agenda. Nós tínhamos imersão, PDD no fim de semana. Preguei em Londrina na segunda. E na terça eu estava em Marília, uma agenda muito cheia. Mas não tem desculpa. Eu falhei. Amém? Então lembra a data do aniversário. Discipulador, pai amoroso, ele cuida. Amém? Terceiro lugar, mais rápido ainda. Discipulador, pai espiritual amoroso, orienta seus discípulos filhos na pescaria de vidas. Está aí. Disse Jesus: lançai a rede à direita do barco
E vocês vão achar. Um bom discipulador precisa ser um estrategista, precisa ser um visionário. E ele deve ensinar os seus discípulos como eles podem ganhar muitas vidas para Jesus e cuidar bem de cada pessoa, porque o discipulado é amor e cuidado. O discipulado não é uma forma, não é um modelo, é vida na vida, é de coração para coração. E o maior ensino de um bom discipulador é o exemplo. Querido, eu tenho vários discípulos. Eu faço GE toda quarta, 7h30 da manhã. E eu tenho célula na minha casa, até hoje. Minha casa é aberta toda quarta, 11 da noite. Uma célula de universitário, não sei o que lidero. É um rapaz lá. Mas eu estou lá com eles. Porque eu nunca vou pedir para o meu povo fazer uma coisa que eu não faço. Nunca, jamais vou pedir. Olha, abre a sua casa. Eles vão falar, e é a sua casa, pastor? Eu digo, a minha casa está aberta há muitos anos. Discipulado, eu falo, eu tenho 19 discípulos. Não pode ter esse número, mas eu estou com 19. Eu tenho que baixar para bem menos. Mas foi entrando. GE, eu tenho 5 GE. 5 GEs, grupo de evangelismo. Já batizei alguns GEs. Eu batizei um GE que ele trouxe mais de 20 pessoas para a igreja. Entende? O maior ensino é o exemplo. Jesus disse, lance a rede do lado direito. Um bom pai discipulador é alguém que ora muito pelos seus discípulos. Encoraja-os, motiva-os para que eles sejam bem-sucedidos no que fizerem. E o bom pai precisa mostrar aos seus discípulos, pelo exemplo, como ser bem-sucedido na pescaria de vidas para Jesus. 4º lugar, o discipulador, que é um pai espiritual, amoroso, trabalha e coopera para o sucesso dos seus discípulos. Diga, trabalha e coopera. Eu não acredito que gaúcho fala assim. Diga assim, trabalha e coopera. É melhor. Porque o discipulador, ele não é um cara que está mandando, ele é um cara que faz. E depois ele diz para o discípulo como fazer, ele ensina. Ele tem que trabalhar e cooperar. Não há nada mais gratificante para o discipulador do que ver os seus filhos discípulos colecionando conquistas, vitórias, triunfando em seus ministérios. Eu quero ver meus discípulos triunfando. E triunfo é muito além da vitória. Triunfo é a comemoração da vitória. E eu quero ver meus discípulos não apenas vencendo, eu quero ver meus discípulos andando em triunfo em todas as áreas da vida deles. Porque um dos objetivos do discipulado é levar o discípulo a frutificar. O discipulado que nunca frutifica está errado. Mas você tem que querer que os seus discípulos andem em triunfo. Ele tem que cooperar com eles. Você tem que cooperar para que eles andem em triunfo. Está no verso 6 e verso 11. Eles lançaram a rede e já não podiam puxar, estava tão cheio. O verso 11 dá o número 153 grandes peixes. E aqui não é história de pescador. Se fosse a história de pescador, que numa rede você puxa 153 grandes peixes, você ia falar, não, mas aqui é milagre de Jesus. Amém, amados? Muitos dos nossos discípulos, o pessoal do MDA, acho que é o Giovanni ou é o Genildo, ele usa uma expressão muito interessante. Ele usa uma expressão muito interessante que eu quero usar com vocês. Se eu usar esse copo aqui, esse copo não é tão bom para isso, mas eu vou usar. Sabe aquelas latinhas de Coca-Cola ou de outro refrigerante que as pessoas jogam na rua e alguém vai lá e pisa? Então, muitos dos nossos discípulos são como aquelas latinhas. Vamos transformar isso aqui numa latinha por 1 minuto. Muitos dos nossos discípulos são como aquelas latinhas apanhadas na rua. Mas o discipulado tem que transformar a latinha em troféu. Não, vocês não entenderam. Diga, o discipulado tem que transformar a latinha em troféu. Querido, você tem que discipular, pegar a pessoa lá no lixo, lá no meio da rua, lá onde estiver. E um dia você tem que trazer ele no palco e falar, esse aqui é o meu troféu. É isso que eu estou te dizendo. Pastor Ebe conta a história, pelo menos uns 2 pastores do pastor Ebe, ou mais, ele os encontrou bêbados na rua.
Ele conta a história que eu já vi o Geraldo falar isso lá em Marília, eu já vi falar lá em Santarém. Eu conheço um desses pastores, que o pastor Eibe ia para o Tadel, que é o treinamento de líderes. E ele passava e pegava um bêbado, botava no carro dele e levava. E eu vi o Geraldo, eu vi o Giovanni também dar o mesmo testemunho, dizendo que aquele bêbado ficava lá na porta, o pastor Eibe pregando lá na frente, tomava fogo, e o bêbado falava assim: eu não presto, mas aquele homem que está lá na frente acredita em mim. Eu não presto, mas aquele homem que está lá na frente me ama. E aquele bêbado se converteu, hoje é um dos pastores da equipe do Geraldo. E um outro é da equipe do Eibe. Isso que eu estou dizendo, que é latinha transformada em troféu. Você está me entendendo agora? Então dá um amém para Jesus, um glória a Deus. Amém, amados? Senão você não vai entender o que é discipulado. O maior prazer de um bom discipulador é ver os seus filhos rompendo, crescendo, frutificando. Você não ia ter nenhum prazer se seu filho biológico ficasse lá com 10 anos sem falar, 20 anos trocando fralda. Meu querido, você tem que levar o seu discípulo a crescer e promover ele para que ele cresça. Pastor Odilon tem uma palavra muito joia que é discipulado, a arte de promover pessoas. É mais ou menos isso, né? A arte de promover. Você pega os improváveis e promove, traz eles para a mesa e transforma-os, através de discipulados, transforma os improváveis entre os mais aprovados dentre os filhos dos homens. Posso ouvir um amém? Você tem que levar seu discípulo a crescer nesse nível, aprender a cuidar bem. O objetivo final do discipulado é fazer do discípulo alguém simplesmente parecido com Jesus. Quinto lugar, o discipulador, que é um pai espiritual amoroso, cuida para que o fervor ministerial dos seus discípulos não esfrie. Olha, ele cuida, capítulo 21, verso 9. Ao saltar em terra, viram ali uma fogueira e brasas em cima, e peixes e também pães. Ou seja, o ambiente do discipulado precisa ser sempre bem aquecido pelo fogo do Espírito Santo. Amém? Foi por isso que Jesus prometeu em Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. É por isso que em Atos 2 a Bíblia mostra o Espírito Santo vindo e pousando e permanecendo sobre os discípulos. Discipulado sem o Espírito Santo é algo morto, vazio. Sem o Espírito Santo, me permita aqui, eu vou exagerar, mas sem o Espírito Santo os budistas fazem, formam seus discípulos. Em outros lugares se forma gente sem o Espírito Santo, mas o ambiente do discipulado tem que ser debaixo da direção do Espírito Santo. Amém, queridos? Há momentos em que os nossos discípulos, filhos, as pessoas que estão debaixo da nossa responsabilidade, passam por esfriamento no cumprimento da missão. E nessa hora eles precisam ser aquecidos novamente. Nessa hora o discipulador tem que aquecer o seu discípulo com amor e cuidado, pelo poder que há no nome de Jesus, pela oração fervorosa e pela ação direta do Espírito Santo. Eu já teve dia com discipulado com o pastor Odilon, ele sabe disso. Deixa eu dizer isso aqui. Houve um dia que eu estava tão mal por causa de uma aprovação pessoal que eu estava passando. Eu disse: não estou com vontade de pregar, não estou com vontade de fazer mais, se depender de mim eu não quero pregar, eu não quero mais fazer, porque eu estava passando por uma decepção muito grande. Ele disse assim, lembra? Você vai pregar, porque a mensagem da qual você é portador não é sua, é de Jesus. E a unção, nunca vou esquecer essa palavra. E você vai pregar porque a unção que está sobre você não é sua, é do Espírito Santo. Você é apenas o portador, vai lá e prega. Rapaz, quando o meu discipulador fala, eu pego a palavra, querido, eu vou lá e obedeço. Eu fui lá e preguei, e estou pregando. Mas naquele dia eu não queria pregar, eu estava arrebentado.
Eu não queria pregar. Era uma questão. Lá, pessoal, não tem nada a ver com pecado. Nada, absolutamente nada. Era uma questão familiar que eu estava passando. E eu não queria. Por mim, eu estava querendo chutar o balde. Mas o discipulador entra nessa hora. Foi o que Jesus fez aqui. Falou, é isso. E eu já tive que fazer isso com discípulos meus do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Quando meus discípulos estão passando, eu percebo que acontece aquela frieza espiritual. E eles falam, pastor, não estou bem. Não estou bem, estou passando. E eu me levanto contra Satanás. Contra a obra do diabo. Oro por eles. Um dia eu não estava bem. Pastor Dilon foi um outro dia. Foi lá atrás. Ele disse assim, Domingos, nós somos a geração que não se dobra. Nós somos a geração do Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. E mais uma vez eu recebi a palavra, me levantei e eu tomo posse. O discipulador tem que fazer isso o tempo todo, querido. Você tem que saber que tem momento que, cara, se você é de carne e osso como eu, você está humano com Deus, você vai passar. Porque os discípulos aqui também passaram. E Jesus está lá levantando. Fica impressionado com Jesus. Ele ressuscita. E a primeira coisa que ele faz é ir atrás de pessoas. 2 discípulos estão indo a caminho de Emaús. Agora imagina, vamos humanizar Jesus um pouquinho. Se fosse eu e você, 33 anos que tinha deixado à direita do Pai. Vou falar, se fosse eu, ressuscitou, eu ia logo para a direita do Pai. Mas Jesus não. Ainda bem que ele não pensa como eu. Graças a Deus por isso. O que ele faz? Ele vai atrás de 2 discípulos a caminho de Emaús. E um deles, na maior cara de pau, ainda corrigiu Jesus, repreendeu Jesus. Jesus fala assim, o que vocês estão conversando? O cara vira para Jesus, ele parou, olhou para Jesus e falou assim, és tu o único peregrino estrangeiro que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E deu uma dura em Jesus. E Jesus fala assim, quais? E eles vão conversando. Quilômetros e quilômetros. Jesus ressurreto acompanhando 2 discípulos. Agora ele vem atrás de 7 aqui, que tinham resolvido ir pescar. Aqui é a 3ª vez que ele está aparecendo. Ele vem atrás de 7. Mas a gente não quer ir atrás. A gente quer gente pronta. Eu conversei com um pastor muito conhecido no Brasil. Ele fez parte do MDA de março, ficou desculpa da imersão, ficou até quinta meio-dia, ele foi embora para São Paulo. E ele estava em Marília terça-feira acompanhando um político, e passaram lá. É bem mais fácil acompanhar político, ainda mais nessa época, né? E eu disse, e aí, vamos entrar no MDA? Vamos levar aquela igrejona lá a crescer? Ele falou, rapaz, esse negócio dá muito trabalho, eu não quero não. Tem que cuidar de gente, dá muito trabalho, eu não quero isso para mim não. Ainda bem que ele foi franco. Dá trabalho mesmo, pastor. Não é para pastor preguiçoso não. É para gente que quer servir a Jesus com excelência. Amém? Mas Jesus fez. Ele foi atrás. E aí, querido, você precisa saber que o discípulo em algum momento vai acontecer. Vai acontecer cada coisa que você não imagina. Nós estávamos indo para a Índia esse ano. Ficamos 18 dias com o Naya, né? Nosso missionário lá na Índia, esse lindão de Jesus que está aí. E o rapaz do escritório está aqui, aqui tocando aqui. Que legal. Muito obrigado. Você está aí somando comigo. Está valendo. E aí o que acontece? Né? O Cláudio, que não é Cláudio Sérgio. E aí o que acontece? Nós estávamos indo. Eu cheguei em São Paulo e eu não estava levando a carteira de vacinação. Aconteceram tanta coisa. E eu não levei a carteira de vacinação. Eu tinha tomado a vacina, mas não levei. E na Índia, para entrar, tem que ter a carteirinha lá de que tomou a vacina contra a febre amarela. Quando eu fui para o check-in todo animado, estava o pastor Ibe com o André, o pastor Dilon com a Sinorá, estava o Enoque, estava um empresário lá de Curitiba, estava o Getro e eu e a Rosângela, nós somos bem na frente logo, nós somos segundos ali. Aí o cara olhou, a moça olhou, falou, cadê a carteira de vacinação? Aí eu falei, não trouxe? Minha esposa também não.
Então vocês não podem embarcar. Porque lá na Índia nós não podemos mandar você, que tem multa para a empresa se mandar desse jeito. Daqui a um pouco chamou o supervisor lá da moça, chamou uma... E aí veio ele, falou, ó, tem 3 notícias para você, a gente insistindo para embarcar. Você pode pegar uma quarentena lá na Índia, ou ficar 6 dias lá no aeroporto, ou você pode ser mandado embora. Não tinha nem notícia boa, na hora que chega lá, você mandar embora de volta. Rapaz, eu conheço bem essas viagens, porque só ao Japão eu já fui 11 vezes. Eu sei o que é. Eu cheguei do Japão tem 2 semanas. Uma viagem longa. Eu pensei que tinha... eu deixei a moça comprar lá dessa vez, não prestei atenção. Imagina, saiu do Japão, foi para Beijing, na China. Da China para Abu Dhabi, São Paulo, até chegar em Marília, já dá quase 40 horas. Eu já estava só na minha cabeça calculando. 30 e poucas horas até na Índia, mais 30 horas para voltar com esses tênis no pé, com tudo. Falei, Deus, é demais, eu não aguento. Aí o meu discipulador está lá com o Ebe. Está o pai e o vô. Vai dar certo domingo, você vai embarcar. E eu pensando dentro de mim, como vai dar certo? O cara já disse que não dá. E ele veio de novo, vai dar certo. E foi para lá, foi para cá, eu saí da fila, fiquei lá do lado. De repente ele voltou e falou, ó, eu tenho uma boa notícia, você assina esse compromisso aqui, você assina. E eu estava igual menino. E a minha esposa falou, ela também assina. E aí livrava a cara da empresa, né? Mas você vai correndo os 3 riscos. O pastor de Leão olhou para mim e falou, pode assinar. Eu olhei para ele igual menino, ele falou, pode assinar. Rosângela olhou para a senhora e falou, pode assinar. Nós assinamos, embarcamos. Agora imagina, descemos em Abu Dhabi, depois de Abu Dhabi para a Índia, Mumbai. Chegamos em Mumbai, que é a cidade que a gente desce lá. Chega a hora da alfândega. E nós estamos pertinho da alfândega. Pastor Dilon, você tem que obedecer nos detalhes, o discipulador. Ele chegou e falou, ele orando, e o Ebe orando, vai dar certo. E eu estava orando a viagem toda, meu querido, você pensa... Fui correndo o risco de voltar da Índia. Nós chegamos do aeroporto. Misericórdia. Aí, nós estávamos numa fila assim. O pastor Dilon falou, não, aquele cara ali não está com a cara boa não, vem para cá. Eu fui para ali. Olha, meu querido, você tem que obedecer. Tá bom, aí ele passou, o Ebe passou, todos eles passaram. Aí o pastor Dilon falou uma palavra assim. O Deus que fechou a boca dos leões vai fechar a boca desse policial. Ele não vai te perguntar nada. E eu tomei posse. Você tem que tomar posse da palavra do seu discipulador. Tem ou não tem? Ele é seu pai. Tomei posse. Foi dito e feito. A Rosângela colocou lá. O cara não falou nada. Nada. Ele não perguntou nem se a gente era feio ou bonito. Ele só carimbou. Então, coloquei lá. Ele não falou nada do jeito que ele falou. Passamos. Quando eu saí do outro lado, o pastor Ebe e o pastor Odilon estavam orando por mim. Eu não vou esquecer isso nunca. Tem preço um negócio desse? Mas você anda debaixo da palavra. Amém? Ele não falou assim, mas Domingos, como é que você vai cometer um erro primário desse, não trazer a carteira? Ele orou. Querido, um pai tem que fazer isso. Deixa eu andar mais rápido. Não adianta você ter discípulos com a cabeça cheia de luz do conhecimento teológico, mas o coração dos caras uma pedra de gelo. Seu discípulo pode ter a cabeça cheia de luz do conhecimento da palavra de Deus, sim, desde que o coração dele seja fogo divino. Amém, amados? Sabe qual é um dos problemas da igreja do Rio Grande do Sul? Vou ousar dizer hoje para você. Eu amo vocês. E eu quero muito investir em missionários aqui. Muito, muito. Eu quero ver igrejas fortes. Eu tenho falado com o Tércio, desde que nós começamos a conversar sobre o discipulado, eu tenho dito, Tércio, você precisa fazer da sua igreja uma igreja modelo. E eu disse para ele, para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Uruguai. Porque essas pessoas não precisam ir lá em Marília. Precisa ter uma igreja modelo. E eu quero dizer isso para cada pastor que está aqui. Mas sabe qual é o problema aqui do Rio Grande do Sul? Vocês deixam a cultura influenciar mais a fé do que a Bíblia. Vocês deixam os costumes de vocês ser mais fortes do que a fé. E isso tem que inverter. Posso ouvir um amém?
Isso não é para machucar você, mas isso é a leitura que eu faço da igreja no Rio Grande do Sul. Enquanto vocês deixarem a cultura e os costumes serem mais fortes, as tradições serem mais fortes do que a fé, a igreja não vai crescer. Mas quando vocês colocarem a fé acima de todas as outras coisas, porque a cultura tem que se submeter à fé em Jesus, vocês vão crescer. E crescer muito, e eu não tenho dúvida que vocês vão ser referenciais. Eu quero ver a igreja do Rio Grande do Sul vivendo um poderoso avivamento. Esse estado é lindíssimo. Meu irmão, não tem cidade difícil para o evangelho. Tem pastor que não ora. Tem igreja que não ora pela cidade. Amém? Esse pastor Leno, uma pessoa bem simples, estava lá agora. Ele está há 8 anos na Espanha. Mas há 2 anos ele começou a entrar no MDA. Eu fiquei impressionado, porque em 2 anos ele está com 15 células na Espanha. Ralph, não vai ser diferente com você na Suíça. Eu tenho certeza disso. Você vai ver um poderoso avivamento lá na Suíça. Querido, pode ser na Suíça, gelado. O problema é quando o gelo está dentro da igreja. Eu vi a história de um pastor que foi pregar na Romênia. Estava 32 graus abaixo de zero. Tinha 1.500 pessoas dentro do templo e tinha 2.500 do lado de fora, no meio da neve, para ouvir a palavra comigo, alto-falando do lado de fora. E esse pastor disse o seguinte: sabe qual é o problema? É que lá na Romênia, nessa igreja, o gelo estava do lado de fora. E o problema da igreja brasileira é que o gelo está do lado de dentro. Vamos tirar o gelo do lado de dentro. Por isso que Jesus acendeu a fogueira, porque o ambiente do discipulado tem que ser cheio do fogo do Espírito Santo. Sexto lugar, bem rápido, eu tenho 20 minutos para encerrar e eu vou procurar fazer isso. O discipulador, o pai espiritual amoroso, celebra as conquistas dos seus discípulos filhos. Disse-lhe Jesus: trazei alguns peixes que acabaste de pegar. Jesus valorizou o trabalho dos seus discípulos, celebrou a boa pescaria com eles. Jesus pegou alguns dos peixes que eles haviam acabado de pescar. Quando eles desceram, Jesus já tinha peixe e pão sobre a brasa. Mas Jesus pega também do que eles tinham acabado. Ele diz: trazei alguns peixes. Ele está celebrando o trabalho. A célula foi boa, o discipulado foi boa, a célula vai multiplicar. Celebra, celebra, celebra. Amém, amados? Faz assim com seus braços. Faz assim, estende 2 braços para mim. Fala assim: a vida cristã. Estende os 2 braços, querido. Você não tem artrite, bursite, sei lá, então estende. Fala: a vida cristã é receber, celebrar e repartir. Fala: receber, celebrar e repartir. De novo: receber, celebrar e repartir. Então aqui você na igreja você recebe e celebra, mas lá na célula, lá no discipulado você reparte. Amém, amados? Jesus pega e vai celebrar com eles. Olha, vocês trabalharam, foi duro, vamos celebrar. E Jesus fala: vamos comer um saboroso churrasco de peixe. Amém? Não é picanha, mas era peixe que não engorda. Amém? O discipulador, pai amoroso, é um cara que celebra as vitórias dos seus filhos, discípulos, e os anima, encoraja. No discipulado tem que ter encorajamento, tem que ter motivação diária. Você tem que comemorar. Se você for um dos nossos TADES, o que nós mais fazemos é encorajar. Amém? Jesus está dizendo: a pescaria foi boa, vamos celebrar juntos. Querido, a célula foi boa, então vamos multiplicar. Deixa eu te mostrar um negócio aí. Solta um vídeo, apaga a luz aqui um pouquinho. Eu tenho um vídeo de 2 minutos, que lá em Marília, nós fazemos uma vez por ano o céu de Marília. Eu quero te mostrar um negócio que uma jornalista que eu nem conheço pegou lá tudo, as imagens, e por conta dela soltou para o interior de São Paulo todo. Olha o que ela fez, vamos lá. Quarta-feira, 21h45. De repente, a noite foi iluminada por muitas luzes coloridas. Eram milhares de baterias de fogos de artifício disparadas simultaneamente de todos os cantos da cidade. A curiosidade tomou conta das pessoas. E o segundo evento, Céu de Marília, cumpria seu objetivo. Do alto dos prédios, já era possível dimensionar a grandeza deste acontecimento. A bordo de 2 aviões que cruzaram o céu da cidade, a visão
era ainda mais impressionante. As luzes coloridas partiam de mais de 400 pontos diferentes por todos os bairros. Cada um deles representando uma célula de estudos bíblicos da primeira Igreja Batista de Marília. Céu de Marília surgiu em 2012 com 200 células e já era incrível. E se repetiu em 2013 com mais que o dobro de células, provando que é possível sempre mais. Tudo para chamar a atenção para a importância da religião em nossas vidas e para continuar unindo as pessoas em oração. O evento Céu de Marília se repetiu pelo 2º ano e já foi copiado por inúmeras cidades e várias igrejas. O espetáculo visto aqui tomou conta do céu de Itupeva e Araçatuba, no interior paulista, e até de Londrina, no Paraná. Uma prova de que bons exemplos valem a pena. Isso daí saiu para todo o interior de São Paulo, nesse jornal. Eu nem conheço essa jornalista, mas ela pegou as imagens e fez por conta dela, e está até no YouTube aí. Então, querido, celebra. Amém? Vamos mais rápido. 7º lugar, o discipulador pai espiritual, ele ensina o seu discípulo a ter tempo para trabalhar e tempo para desfrutar do trabalho. Jesus disse, João 21:12, vamos comer, venham comer. Devemos reunir com os discípulos para avaliar o trabalho semanal. Porém, também temos que ter tempo de agradáveis com Ele, para celebrar, para nos alegrar com as coisas boas que Deus está fazendo. Querido, eu disse ontem, vou repetir hoje, células tristes não crescem. Esse evento aí a gente coloca aviões para filmar, a gente faz uma série de coisas. Não são fogos qualquer, cada célula compra no mínimo 2 baterias. Não é um foguete, não, baterias. E cada bateria tem pelo menos, acho que de 500 a 600 tiros, fogos coloridos. E a gente faz mesmo. Vai ter os críticos de plantão que vão criticar, mas não estamos nem aí para eles. Nós estamos fazendo para a glória de Deus. Porque crescimento de igreja vai incomodar um bocado de gente. Se a sua igreja começar a crescer, muita gente vai falar mal de você, principalmente a classe pastoral. Mas ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Vão dizer, por que não gastou dinheiro com ação social? Alguns críticos falaram, os cachorrinhos, as crianças. Eu falei, então peraí, vai vir Copa do Mundo aí, hein? Não solta fogo não, cuidado com os cachorrinhos, é um mês, hein? Eu nem precisei dizer isso na TV, umas pessoas foram lá e gravaram e falaram, então olha, vai vir Copa, Natal, Ano Novo. Em cesta básica, rapaz, nós estamos levantando agora uma média de 7 toneladas todos os meses. Se você vai lá, naquele dia levantamos 7 toneladas, o Roberto estava lá, mais de 7 toneladas todo mês. As células traz, cada célula traz 35 quilos lá. Eu aprendi lá na Shalom, pastor Odilon. Um dia eu fui lá, vi, eles levantaram 15 toneladas, 16 naquela terça. Eu falei, meu Deus, estou levando isso para Marília agora. Porque no MDA é assim, querido, nada se cria, tudo se copia. Você tem que copiar as coisas, as boas ideias, rapaz. É pecado copiar o que é mal, fazer plágio. Você copia e fala, copiei, glória a Deus, aleluia. Amém? Ele falou assim, tudo que Deus me deu é seu, eu te passo. Não, também eu pego também o quilo do amor. Rapaz, você vai lá na imersão, você vai ver aquele povão trazendo. E eu falei na TV, no nosso programa, eu só dei essa resposta. Eu falei, eu não preciso gastar dinheiro com alimento, com fogos com alimento, porque eu já levanto mais de 60 toneladas por ano e entrego todo mês. Qualquer pessoa que chega lá, tem as pessoas cadastradas, tem as organizações sociais que recebem, tem o pessoal lá da Cristolândia, que vão lá toda vez pegar, tem os lares que recebem. Mas eu não preciso fazer isso uma vez por ano para aliviar a consciência, eu faço todo mês. Então eu posso soltar fogo para celebrar com o meu povo. Amém? Então, querido, faça. 8º lugar, o discipulador pai espiritual amoroso serve aos seus discípulos filhos.
Jesus foi um bom pai, por isso ele serviu. Me impressiona, capítulo 21, verso 13. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo os peixes. Querido, quem não está disposto a servir como Jesus jamais será um bom discipulador. Me impressiona porque aqui, lá em Mateus 28, 18, Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aqui está Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com toda a autoridade no céu e na terra. E ele está sendo o garçom. O garçom. Querido, se você não está disposto a servir seu discípulo, você nunca vai ser um bom discipulador. Jesus disse: quem quiser ser o maior, seja o menor. Em João 13:15 ele disse: eu dei o exemplo, façam como eu fiz. O maior ensino de um bom discipulador é o exemplo. Você quer que o seu discipulado possa romper? Então sirva os seus discípulos. Se o seu discipulador está perto de você, fala assim para ele: me chama para um churrasco na sua casa. Ô, Tess, tá convidado para o churrasco, mas é lá em Marília, você com a Martinha. Fala: rapaz, me convida. Fala assim para ele: deixa Deus falar com você, rapaz. Me convida para o discipulado, para um churrasco na sua casa. E mais, você vai me servir. Eu vou servir. Amém? Quem que está servindo aqui, querido? Está diante de você o texto. Quem que está servindo? João 21:13. Quem foi o garçom? Diga: Jesus. As mãos que criaram as estrelas. Ele está servindo. Discipulador que não serve para ser discipulador. Nono lugar. O discipulador, pai espiritual amoroso, gosta de estar na companhia dos seus filhos discípulos. 21:14. Foi essa a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois da sua ressurreição dos mortos. Ou seja, Jesus veio estar presente com os seus discípulos, porque um pai gosta de estar com seus filhos. Um pai gosta de estar com seus filhos. Não se isole. Pastor, olha para mim, você é daqueles que quando termina o culto sai pelas portas dos fundos? Eu conheço um pastor que a igreja tem 300, 400 membros, e quando termina o culto ele dá um jeito de sair pela porta dos fundos. Você quer ser um pastor mesmo imitando Jesus? Você precisa ter cheiro de ovelha, ter cheiro de discípulo. Deixa-se tocar, você não é Superman. Amém? As pessoas não têm que beijar o teu anel, elas têm que receber o teu abraço. Amém? Para com isso. Tem um modelo de discipulado aí no Brasil, de um outro modelo, que é assim: me sirva, eu sou o seu discipulador, me sirva. Abra a porta do carro para mim, me dá presente. Tem um modelo aqui, eu respeito no Brasil. Tem um modelo, eu respeito, mas não é bíblico. Não é bíblico. Tem um modelo discipulado por aí, que o discípulo tem que dar o dízimo pessoal dele para o discipulador. Estou cuidando de você, me dá seu dízimo. Eu respeito, mas eu te afirmo, não é bíblico. Onde é que você vai arrumar a base bíblica para pedir o dízimo para o seu discípulo? Não é bíblico. Amém? Porque no modelo de Jesus o discipulador serve. Porque discipulado não é controle. Diga assim: discipulado não é controle. Diga: é amor e cuidado. Em ação. Amém? Em 10º lugar. Isso é um estudo, não é mensagem batista não. Mensagem batista tem 3 pontos. Homilética batista são 3 pontos. Por isso que aqui é um estudo. Eu estou fazendo uma exposição de João 21. Você pegou? Então estou fazendo uma exposição. 10º lugar. Eu encerro dentro do tempo. O discipulador pai espiritual confronta os seus filhos discípulos com amor e firmeza. Diga: amor e firmeza. Diga melhor: amor e firmeza.
Jesus chega e depois de comer, depois que comer que você confronta. Não vai confrontar antes de comer não. Amém? Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Agora preste atenção, Jesus confrontou Pedro à beira-mar, porque foi ali que ele estava quando Jesus o chamou pela primeira vez para ser pescador de homens. Lucas 5, de 1 a 11, depois você lê Lucas 5. Jesus tinha usado o barquinho dele emprestado, Jesus tinha mandado ele lançar a rede, e lá em Lucas 5, de 11, foi que Jesus tinha dito: não tenha medo, de agora em diante você vai ser pescador de homens. E Jesus volta no mesmo lugar e diz: Pedro, está de pé, eu não desisti de você. Você estava desistindo de mim, você estava voltando para a pesca, mas eu não desisto de você. Amém, amados? Porque um pai não desiste do seu filho. Não há nada que seu filho faça que faça com que ele deixe de ser seu filho. Ou você vai desistir do seu filho? Estou lavando as mãos, não quero mais saber. Você faz isso com seu filho biológico? Então por que você está fazendo com seu discípulo? Jesus confrontou a Pedro à beira da fogueira, porque Jesus está recriando os ambientes, porque foi à beira de uma fogueira que Pedro o havia negado 3 vezes. João 18, de 15 até 27, narra isso. Jesus perguntou 3 vezes: você me ama? Porque Pedro o havia negado 3 vezes. Ou seja, Jesus está usando a confrontação e a autoconfrontação, e usando as imagens para resgatar a identidade, o destino, o ministério, e restaurar a missão do seu amado discípulo. O discipulador que não confronta, que não corrige o seu discípulo, é porque ele não entendeu a sua função de pai espiritual. Ele não assumiu a paternidade. Ele não vê seu discípulo como filho. E ele não ama Jesus. Olha aqui, essa é mais forte, olha para mim. O discipulador que não confronta o seu discípulo é porque ele não ama Jesus o suficiente para querer imitá-lo. Quando você ama Jesus o suficiente, você imita Jesus. Jesus confrontou Pedro com amor e firmeza. Diga amor e firmeza. O discipulador que ama Jesus confronta os seus discípulos, sim, mas com amor e firmeza. 11º lugar, o discipulador pai espiritual, amoroso, perdoa o seu discípulo e restaura-lhe para a missão. O que é que Jesus faz aqui? Jesus perdoou Pedro, restaurou o seu ministério e promoveu para pastor. Eu achei um negócio legal aqui, só um negócio, olha para mim. A febre no Brasil é apóstolo. Não é a febre? Tem um modelo aí que só esse modelo elegeu no Brasil. Só esse modelo elegeu no Brasil do ano 2000 para cá 12.500 apóstolos. Tem um modelo que fez isso. Todo mundo virou apóstolo. Eu até brinco, se o cara é apóstolo, a esposa é o quê? Apostila. E os filhos são o quê? Cadernetinha. Eu tenho alguns amigos apóstolos, eu falo isso com eles. Agora, presta atenção, achei um negócio muito legal aqui, nesse texto. Muito legal, Ralf. Muito legal, pastor Dilon. Vocês vão gostar dessa. Descoberta teológica. Não é teológica não, estou tirando uma. Mas olha só, o que é que Jesus faz aqui? Eles eram discípulos. Jesus chamou os 12 de apóstolos. E agora ele promove apóstolo para pastor. O pastor está acima de apóstolo. Gostou dessa? Legal, né? Você não entendeu, né? Mas Jesus chega para Pedro, ri pelo menos para não perder a amizade, não perder o amigo. O que Jesus faz aqui? Ele chega para o Pedrão, que é apóstolo, e fala: Pedro, você me ama? Amo. Isso é sério que eu estou falando agora. Ele diz: pastorei as minhas ovelhas. Ele está promovendo. Depois da queda, Jesus restaura e promove. Você vai ter que fazer isso com seu discípulo. Você vai ter que restaurar quando ele cair, e vai ter que promovê-lo e devolver-lhe a missão. Porque Jesus disse para ele assim: pastorei as minhas ovelhas. E Pedro entendeu direitinho. Eu te afirmo, de acordo com Atos 1, de 15 em diante, que Pedro assumiu o pastoreio mesmo antes do Pentecoste. Quem dirigiu a reunião dos 120 para escolher Matias? Pedro. Pedrão diz assim: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo falou por meio de Davi. E ele promove a reunião. E eu creio que ele que estava conduzindo aquelas reuniões de oração antes da descida do Espírito Santo, porque ele era o líder. Jesus disse: pastoreia. E os outros ouviram.
Pedro assumiu o pastorado antes do Pentecoste. E depois do Pentecoste, quem é o pastor principal de Jerusalém? Até Atos 12, Pedro. De Atos 13 em diante, o principal nome vai ser Paulo, mas até Atos 12 é Pedro. Ele que prega o primeiro sermão, ele que vai conduzindo junto com João as coisas. Porque Jesus disse, pastoreio. Diga assim, Jesus promoveu Pedro. Diga, Jesus promoveu Pedro. Diga, ele restaurou e promoveu. Então Jesus disse 3 coisas para Pedro: cuide dos meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas. Geralmente eu passo um vídeo quando eu prego essa palavra, que é daquele corredor lá da Olimpíada de Barcelona. Eu não vou passar porque o tempo acabou. Sabe aquela Olimpíada de Barcelona? Tinha um corredor muito joia, inglês, e ele tinha se preparado muito, mas na hora da corrida ele se contunde. Depois vocês podem passar, eu agradeço. E na hora da corrida ele vai correndo e ele se contunde, e ele não está conseguindo. Mas o pai dele entra, pega ele, vai do lado e leva ele até cruzar a linha. Esse é o papel de um discipulador. Se o seu discípulo se contundir espiritualmente, pega a linguagem, você vai ter que entrar em campo, abraçar o seu discípulo e levá-lo a cruzar a linha de chegada. Por último, o discipulador, pai espiritual amoroso, diz ao discípulo o que espera dele. O discipulador, pai espiritual amoroso, diz ao discípulo o que espera dele. Você tem que dizer o que você espera. Jesus diz, cuide dos meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas. Como um bom pai discipulador, você tem que dizer toda semana ao discípulo o que você está esperando dele. Jesus diz, Pedro, eu quero que você cuide dos meus cordeiros. Pedro, eu quero que você pastoreie. Pedro, eu quero que você apacente. Ele está dizendo o que ele esperava. Ele está dizendo, Pedro, eu espero, Pedro, que você cuide. Pedro, eu espero que você pastoreie. Pedro, eu espero que você apacente. Toda semana você precisa esclarecer a visão, esclarecer a missão, mostrar claramente os alvos, determinar o que você espera dele. Porque senão não tem sentido. Discipulado tem dia e hora marcada. E lá no discipulado você tem que dizer o que você espera dele. O que você espera do casamento dele, da leitura da Bíblia, da oração, do discipulado dele, do evangelismo, da família dele. O que você espera? Comunique. Diga o que você espera dele. Fale das suas expectativas para o ministério dele. É dever do discipulador fazer isso. O discipulador pai espiritual é alguém que está comprometido com o grande mandamento e a grande comissão, mas está comprometido de jamais desistir dos seus discípulos. Nesse texto nós temos Jesus como um verdadeiro pai. Vamos ficar em pé, eu quero orar com você. Nós temos que olhar para Jesus, ele diz, eu dei o exemplo. Coloque-se em pé. Jesus nos diz, olha, eu dei o exemplo para vocês. Você não precisa inventar modelo. Você precisa copiar o modelo. E aqui você tem o modelo para ser copiado, Jesus. Então olhe para esse estudo. Eu quero cantar uma música com você. O pastor Dom disse que eu posso passar um pouquinho, então eu quero cantar uma música e orar com você. Porque se você sair dessa conferência sem assumir a paternidade espiritual, pastor Dilon, pode vir para cá, ele que vai orar. Se você não assumir o compromisso de paternidade, não vai dar certo. Em 5 minutinhos a gente faz tudo. Se você não assumir a paternidade, a maternidade, eles vão cantar, eu serei pai de multidões. Isso não pode ser poesia. Tem que ser compromisso.
Mas eu quero que você venha. Eu não sei se pode ser esse ou pode ser outro. Nós vamos cantar uma música e você diz: olha, pastor, eu quero assumir paternidade. Eu não vou olhar meus discípulos como empregados, como servos. Eu vou olhar como filhos. Todos aqueles que querem assumir compromisso de maternidade espiritual e paternidade, venham à frente, corre aqui na frente. Corre, pode começar. Corre, porque o tempo correu já. Vem aqui para frente. Olha, eu quero assumir. Eu não vou olhar o discipulado de outra forma, a não ser como paternidade. Vem para cá, bem pertinho. Vem aqui. Então, olha, eu quero assumir isso. Não importa a sua função na igreja. Pode vir. Venha. Olha, eu quero viver isso, pastor. Eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Eu não vou desistir daqueles que o Senhor me confiar. Eu quero viver essa paternidade, essa maternidade. Eu quero assumir esse compromisso de amar e cuidar, não importa a situação, de ir atrás. Quando eles desistirem da missão, eu não vou desistir deles. Comece a orar onde você está. E comece a pedir perdão se você desistiu. Se você não os tratou como filhos, quero que você se coloque diante de Deus. Diga: Deus, eu quero tratar como filhos. Pastor. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Aos céus e vá pedindo que o amor de Jesus envolva seu coração. Nós não podemos fazer esta obra na força do nosso braço e nem com o nosso amor interesseiro e humano. Nós precisamos de um amor diferente. Nós precisamos de um coração diferente. Nós precisamos de uma graça diferente. Nós precisamos de um favor diferente. Com as suas mãos erguidas, vá pedindo: Senhor, me dá esse coração. Jesus, me dá esse coração de paz, Senhor. Me dá esse coração, eu preciso. Ninguém pode dar aquilo que não recebeu antes. E eu sei que nesta manhã o Senhor está repartindo uma palavra para preparar através da palavra o derramar da unção dEle na sua vida. E Ele está nesta manhã derramando. Ele está derramando sobre você. Ore pelo seu discípulo agora. Ore pela sua discípula. Abençoe a vida dela. Abençoe a vida dele. Diga: Senhor, me dá mesmo este coração. Me dá mesmo este coração. Eu tenho o exemplo de Jesus. Eu quero ser como Ele. Ele é meu modelo. Ele é meu modelo. Senhor, é isso que eu quero. Eu quero viver, Senhor. Eu quero viver. Eu
quero viver este modelo. Eu não quero apenas ouvir uma palavra, eu quero ser influenciado. Eu quero que a minha vida seja mudada. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu me rendo, Pai. Senhor, eu me rendo. Primeiro eu quero ser um filho. Eu quero ter esse coração de filho. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Faz de mim, Senhor, o servo teu, aprovado Deus, excelente Pai. Faz de mim o discipulador. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Levante a sua mão e diga: eu serei pai de multidões, abraçarei a minha geração. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu vejo um povo tão distante, Cante essa música com muita fé. Que seja a expressão da sua fé. Que seja a expressão do seu coração. eu vejo órfãos e viúvas, filhos pródigos. Diga preparar os que choram, anunciar. Sim, Jesus, preparar
Aleluia. Levante suas mãos bem alto. Rendido estou. Diga assim: eu serei pai de multidões, eu servirei a muitas gerações. Olha para mim. Você sabe que nós só vamos ter multidão a partir dos nossos filhos espirituais. A multidão que Deus vai nos dar, ela não está em nós, mas ela sairá de nós. Aquele seu discípulo, aquela sua discípula, ali está a multidão. A multidão não estava com Jesus, a multidão estava com Pedro e com os discípulos. Jesus voltou para o céu. Vem cá, Domingos. Domingos vai voltar. 2 horas eu vou dele. Abra um sorriso, diga: que palavra. Estenda a sua mão e abençoe em nome de Deus. Vai liberando palavras de bênção sobre ele, sobre a sua família, sobre seu ministério. Vai abençoando com graça. Aprenda a fazer isso. Você tem recebido dele, agora libere palavras no mundo espiritual. Aquilo que realmente você quer que aconteça, você crê que vai acontecer. Senhor, nós abençoamos, Senhor. Obrigado demais por tudo que o Senhor já usou domingos aqui nesses dias, por aquilo que o Senhor ainda vai fazer através da vida dele. Pai, nós abençoamos a sua casa, abençoamos a sua família, nós abençoamos a sua equipe, nós abençoamos a sua igreja, nós abençoamos Marília, Senhor. Pai, como lugar referência e modelo para nós, nós te agradecemos, te damos toda a glória, toda a honra e todo louvor, em nome de Jesus. Olha para mim, diga assim pro Domingos, diga assim: Pastor Domingos, com um sorriso bem bonito, muito obrigado, porque através da sua vida eu fui muito abençoado. Dê um aplauso para Jesus. Obrigado. Fica assim mesmo, rapidamente aqui, só algumas orientações. Domingos, vem aqui, por favor. Odilon, me dá licença só para quebrar o protocolo aqui. Eu conheci o Domingos, ele tinha 18 para 19 anos. Meu pai era o pastor dele. E meu pai dizia uma coisa lá em casa, eu era um guri de 9 anos. Ele dizia assim: aquele menino, tinha 19 anos ele, tem um fogo que nenhum outro jovem tem na igreja como ele. Quando eu estava com 22 anos, eu fui para Curitiba estudar, fazer faculdade de teologia. Domingos era pastor lá. E ele soube, correu lá, me pegou. Você vai ficar comigo aqui. E uma coisa que me impressionou, eu estava agora com 22, era como é que pode aquele menino continuar com aquela chama acesa. Eu logo descobri, porque ele falou assim: seminarista meu aqui tem que chegar às 7 para orar 1 hora pelo menos comigo. Então eu tinha que chegar lá cedinho para ficar 1 hora orando com ele. E por 1 ano Deus me deu o privilégio de estar com ele ali. Depois ele foi para Marília. E até hoje para mim tem uma explicação. O Domingos, Deus tem prosperado a sua vida, família, ministério. Mas o coração dele parece que só aumenta em relação à intimidade com Deus. Hoje, há 2 anos, nós ficamos 10 anos separados. E há 2 anos Deus nos uniu novamente. Hoje o Domingos tem me discipulado. E eu queria te agradecer. O Domingos é daquele tipo de homem que não deixa você parar. Te agradecer porque nos momentos desses 2 anos que eu enfraqueci, você fez isso comigo. O Domingos não falou de teoria aqui, ele falou da vida dele.
porque ele tem procurado olhar para o modelo que é Jesus. Então eu quero te agradecer de coração. Obrigado. Amém.